Olá, estou aqui mais uma vez para esclarecer a palavra de Deus. E o Senhor tem me incomodado para passar um pouquinho daquilo que Ele tem me dado para os irmãos, para que nós possamos aprender da Sua palavra e entender a Sua palavra. E o Senhor me colocou em Gênesis, capítulo 3. A desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos diz que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão, coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter o entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu a seu marido. E ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Veja, meus irmãos. Deus soprou nas narinas de Adão. Deus fez o homem segundo a imagem e semelhança dele. E eu encontrei algo muito importante que faz a gente pensar muito sobre isso. Recorda que és água. Você chora, limpa, flui. Que é fogo. Cativa, queima e transmuta. Que és ar. Silencia, foca, decide. Que és terra, conecta, constrói e entrega. Deus pegou a terra, misturou a água, fez o barro, desenhou o homem. Soprou nas narinas com o fogo do teu espírito e os encheu de ar com esses elementos. Obra da criação, a imagem e semelhança de Deus. O seu espírito nos deu alma e um dia estaremos em outra dimensão, como seres celestes. Fantástico, né? Por isso, devemos ser seres únicos aqui, para sermos seres celestes lá, na outra vida com o Pai. O que isso nos faz pensar? Deus criou o homem segundo a imagem e a sua semelhança, para que o homem pudesse obedecê-lo, né? Para que o homem pudesse ouvi-lo. Quando Deus criou Adão e Eva lá e colocou no jardim, Ele deu todo o domínio para os dois, sobre os animais ferozes, sobre tudo que habitava ao redor deles. Eles tinham domínio. O homem tinha de tudo, de tudo. Não lhe faltava nada. E desses frutos, Deus separou para ele, que eu já expliquei num vídeo que tem aí, que fala dos dízimos e as ofertas. Não vou entrar nesse mérito porque é muito grande, que já tem um vídeo que você possa aí olhar. E falou: nesta você não toque, esta eu separei para mim. E o que aconteceu? Adão e Eva viviam felizes, alegres, pulavam, dançavam, cantavam, falavam com Deus a todo tempo, tinham intimidade com o Senhor, Deus. Mas teve um momento que Eva ficou a sós, Adão começou a andar pelo jardim e teve um momento que Eva ficou a sós, sem Adão por perto. E a Eva pensou, né? Olhou para aquela árvore, cobiçou
aquela árvore. Ela cobiçou a árvore com um olhar. Satanás, como ele está nos ares, ele vê tudo que acontece aqui na terra. Imediatamente ele viu que Eva cobiçou aquela árvore. Certamente Eva pensou assim: nossa, né? O que será que tem de tão grandioso nesta árvore que Deus não quer que nós a tocamos? Certamente ela pensou. Olha o que são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles dirigem o olhar quando olhamos algo. Às vezes nós não falamos, mas nossos olhos estão contemplando, estão cobiçando aquilo. E para Satanás não precisa muita coisa. Certamente ele viu que Eva estava olhando para a árvore. E Eva ficou pensando, ela não falou com ninguém, não tinha ninguém ali para ela conversar. Mas Satanás já havia percebido a cobiça dela. E se aproximou de Eva e disse para Eva: Deus não quer que você tenha o conhecimento do bem e do mal. Por isso que ele não quer que você toque nessa árvore. E induziu Eva a comer o fruto. Eva poderia dizer: não, eu não vou comer. Porque Deus deu livre-arbítrio para todos nós, desde lá o jardim do Éden, desde o céu. Quando Satanás se rebelou contra Deus, é porque ele tinha livre-arbítrio. Porque Deus nunca impôs para que você o servisse. Desde lá com os anjos. É algo que tem que nascer do teu coração, da tua alma. Servir a Deus é algo que tem que estar dentro de você. Buscar Ele de todo o teu coração tem que estar dentro de você. Deus não chega em você e fala: ó, você tem que me servir, você tem que me enaltecer o meu nome, você tem que fazer isso para mim. Não. Você é livre. E Satanás sabe disso. E por isso que ele rodeia o homem. Ele está, né, a rodear o homem. Então, Eva não conseguiu vencer a tentação do inimigo nos ouvidos dela. Vá! Deus não quer que você seja igual a ele. E não vai te acontecer nada, você não vai morrer não, boba. Isso é Deus te intimidando. E o que acontece conosco quando nós vamos pecar? O pecado não vai ter imensidão dentro de nós, porque é tão normal pecar, que nós vamos pecar e não vamos sentir necessidade de arrependimento. Porque pecar é natural. E foi o que aconteceu com Eva, foi o primeiro pecado dela. Nem foi o sexo, como dizem muitas pessoas. Eu achava que Eva, a árvore era maçã e era o sexo. Não. Antes disso, Eva já teve filhos com Adão. Eva já teve filhos. Deus já tinha dado para eles o poder de viver a vida de casal. Quando isso aconteceu, já fazia 1000 anos que eles estavam no paraíso. E já tinham gerado os filhos, já tinham se espalhado pela terra. Conforme eles iam gerando, Deus ia espalhando esses filhos de Adão e Eva pela terra. Deus, quando fez o homem e a mulher, ele já deu ordem para multiplicar a terra. Está lá em Gênesis, no início. Só você ler lá em Gênesis, bem no inicinho, ali no começo, quando Deus termina de fazer o homem, ele já diz: multiplicai. Deus já estava dando ordem. E eles ficaram 1000 anos no paraíso para depois acontecer isso. Quando chegou Caim e Abel, foi quando eles foram expulsos do paraíso, porque eles tinham um local onde eles viviam, tinham tudo. E os 2 filhos de Adão e Eva foi quando eles cometeram o pecado, quando eles desobedeceram a Deus, que vieram Caim, depois Abel. E é isso, é onde eu quero chegar.
as bênçãos e as maldições. Deus me fez entender algo muito importante. Devido ao pecado de Adão e Eva, foi onde ele gerou Caim. Foi o primeiro filho do casal, depois do pecado, depois de expulso do paraíso. Quando Eva e Adão foram expulsos do paraíso, eles saíram do paraíso com muita dor, muita tristeza, revoltados com Deus, porque eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. E Deus havia alertado: não toque nesta árvore, que o dia que vocês tocar, vocês morrerão. Por que que nós experimentamos a morte? Porque lá no paraíso, ele seria eterno, não teria morte, não teria problema nenhum se eles não tivessem desobedecido a Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, passou-se a morte a fazer parte das nossas vidas, até os dias atuais, desde Adão e Eva. E passou também a gente não desfrutar mais das coisas, das benevolências de Deus. Nós teríamos que lutar, vencer o maligno, porque nós demos ousadia a Satanás, nós demos uma carta magna ao diabo quando nós desobedecemos a Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, eles deram uma carta para Satanás, na desobediência. Satanás tinha essa carta, esse trunfo. Então, quando eles foram expulsos do paraíso, eles estavam muito mal. Imagina, você perder. É a mesma coisa de você ter uma riqueza e de repente você perder tudo, ficar sem nada, morando na rua, ser um mendigo. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, ficaram mendigos de Deus. Não tinham mais nada. Deus expulsou eles de lá, daquele local onde eles tinham tudo. Eles passaram a viver em outra terra, que eles teriam que plantar para colher, teriam que produzir para comer. E foi isso que fala lá em Gênesis. E aí Adão e Eva entraram numa depressão profunda, tristeza. Foi aí que surgiu a depressão, angústia, dor. E Deus não falava mais com eles. Mas Deus o tempo todo estava com Adão e Eva, contemplando eles. Deus afastou deles, Deus não falou mais com eles, mas Deus estava o tempo todo acompanhando as atitudes do casal. Mas Adão e Eva, além de perderem tudo que eles tinham, eles perderam a comunhão com Deus. Deus falava todos os dias com eles, né? Pela manhã, no entardecer. Eles ouviam a voz de Deus. E agora, nem isso mais eles tinham. Eles não poderiam mais ouvir a voz de Deus. E isso causou... Imagine a amargura desse casal. E eles se aproximaram mais um do outro. Foi o momento que eles ficaram mais próximos um do outro. E geraram Caim. Caim veio, meus irmãos, de um momento crítico, de um momento de angústia. A Bíblia relata que a concepção de Caim não foi uma concepção abençoada. Por quê? Porque o casal estava gerando um filho dentro do seu ventre, tanto de Adão como Eva, num momento de dor. E Caim veio neste momento. Já estava implantada a semente lá no ventre de Caim. A dor, a angústia, a
a falta de, como é que fala? A rejeição, porque eles estavam sendo rejeitados por Deus. E você imagina, meu irmão, uma criança gerada neste sentido. É isso que eu quero levar para você que está me ouvindo. Caim foi gerado assim. Passaram-se anos, 1 ano, 2, talvez, porque Caim, acho que eu não me aprofundei neste interim. Caim, quando Abel veio, né? Caim deveria estar com seus 2 aninhos, 3 aninhos, porque a Bíblia fala que ele era o mais velho, o filho mais velho, né? E quando Abel chegou, Caim já deveria ser bem grandinho. Então é nisso que eu quero explicar para os irmãos. Eva sentiu necessidade, mas Adão, de arrepender-se. Isso durante 1 ano, 2, 3, talvez. Vamos por aí, 3 anos. Por quê? Porque eles sentiam falta da comunhão com Deus, sentia falta de ouvir Deus. E as coisas não estavam fáceis para eles. Com um filho, né? E eles sentiram necessidade de se arrepender. Nessa necessidade de arrependimento, eles clamaram a Deus: Senhor, perdoa. Perdoa o que fizemos, Pai. Queremos ouvir a sua voz. Queremos ter intimidade contigo novamente, Senhor. A vida estava muito difícil com o filho. A situação estava muito difícil. Eles não tinham mais a abastança que eles tinham lá no paraíso. Eles tinham que lutar, eles tinham que buscar o alimento, eles tinham que fazer alguma coisa por eles. Com um filho, né? As coisas se dificultou mais. Foi aí que bateu o arrependimento. E Adão chorou, ajoelhou perante a face do Senhor e pediram perdão para Deus. Foi onde Deus enviou anjos para auxiliá-los. A escatologia de Israel, gente, é magnífica quando você estuda ela. Porque você entende a Bíblia de fio a pavio. Foi onde Deus, quando recebeu as lágrimas de Adão e Eva, o arrependimento. Por isso que é importante, quando nós pecamos, nos arrependermos. Olha a importância de quando você peca, você arrepender de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, mas arrependimento genuíno. Foi onde Eva gerou Abel. Quando Eva gerou Abel, ela já estava bem com Deus, conectada com Deus, Deus havia voltado a falar com eles, havia enviado anjos para auxiliá-los na terra. Gente, isso é óbvio. Não tem como dizer que isso não é óbvio. A Bíblia não relata, porque se a Bíblia for relatar detalhes, não daria conta de escrevê-la. Nós que temos que buscar o conhecimento, nós que temos que buscar aonde está a interrogação que a Bíblia, ela relata. Ela tem mistérios, ela tem códigos. E se nós não buscarmos sabedoria, estudarmos com pessoas que entendem esses códigos, nós não vamos entender Deus. Nós não vamos entender a Bíblia, nós vamos ter entendimento genuíno. E cada dia que eu busco, eu me apaixono pela palavra de Deus. Porque ela é viva, ela é eficaz, para que nós possamos entender a misericórdia de Deus.
Desde então, Deus tem misericórdia do homem, o homem que se afasta de Deus.